Segredos que os cinemas não querem que você saiba. A maioria dos cinemas tem câmera com visão noturna. Desde sempre, casais ficam empolgados com o filme. E por isso, antigamente surgiu o Lanterninha, que dentre outras coisas ficava vigiando os casais mais safados. Mas hoje, com a tecnologia, substituíram isso por câmera, que grava. E elas, inclusive, já expulsaram vários casais do cinema. Fica a dica. Cinemas também são lugares extremamente sujos. Como não tem um intervalo muito grande entre uma sessão e outra, é bem comum só varrerem o chão rapidinho pra tirar a pipoca e só fazer uma limpeza forte uma vez por dia, depois que o cinema fecha. Por isso, tome cuidado com o que você faz ali. E existe um truque pra descobrir a melhor poltrona do cinema, porque a experiência do filme, principalmente do som, é pensada pra pessoa que tá sentada no meio do cinema. E por isso, pra ver o filme do melhor jeito possível, os melhores lugares são esses aqui. De nada! 6 de março, conforme prometido, meio-dia, no meio de um posto de gasolina nos Estados Unidos. Esse é o Orelha. Ele passava todos os dias na Praia Brava, em Florianópolis. E apesar de não ter dono, ele era muito amado por todas as pessoas que passavam ali. E o mundo pra ele era isso, amor, carinho e cuidado. Até o dia 15 de janeiro, em que ele foi vítima de pessoas cruéis, que abusaram da sua inocência pra cometer um crime nojento, brutal e imperdoável. Eu tô fazendo esse vídeo não só pra pedir justiça pelo Orelha, mas pra lembrar que vários casos assim acontecem no Brasil e ficam impunes. Toda a monetização desse vídeo vai ser doada pra uma ONG que luta contra a violência contra os animais. E eu vou deixar no comentário fixado algumas opções do que você pode fazer em casa pra lutar contra esse tipo de crime que não pode acontecer. Esse youtuber tá perdendo a visão por causa de uma doença rara. Ele gravou um vídeo pedindo desculpas por estar afastado do canal e explicou que é porque ele tá cuidando do seu pai que tem câncer e que tá ficando cego por causa de uma doença rara. Só que a internet se juntou nos comentários pra doar, sendo que ele nem tava pedindo dinheiro. E esse vídeo é pra divulgar. O nome do canal dele é Mestre MX. Se você tem como doar, é só mandar um valeu demais nos comentários do vídeo dele. Mas se não, só assistir os vídeos antigos dele já deve ajudar muito. Mandemos boas energias e vai ficar tudo bem. No aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. Eu tô chegando em 7 milhões de inscritos e agora eu vou tentar sincronizar com a música de intro de youtuber. O importante é que a sincronização pelo menos deu certo. Se inscreve aí pra gente chegar! Eu tenho muita dó do número 68, porque o 67 ficou famoso. O 69 também. Mas o 68 tá bem no meio deles e foi completamente esquecido. Sinto muito, 68. Ele precisava terminar a tarefa em 10 minutos. E pra isso pediu ajuda de 800 mil pessoas. Ele compartilhou o documento do trabalho no Discord e no mesmo momento várias pessoas entraram e começaram a mexer, corrigindo, adicionando comentários e parecia que o trabalho ia ficar incrível e que ele ia tirar 10. Até apagarem o texto e começarem a encher o negócio de meme, desenhos e coisas aleatórias. Mudaram o título, o treco tava com 600 páginas e quando os 10 minutos finalmente acabaram, o treco bugou. 2020 foi um surto coletivo. As aulas online eram especiais, principalmente porque dava pra escolher o nome que você ia entrar. Quem é Aron? Aron Bado. E isso gerava algumas confusões. Se você não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do Pneu ainda. Além disso, algumas pessoas esqueciam de mutar o microfone. E agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode ir compartilhar. Obrigada. Eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só. Gabriel. Enquanto outras já não aguentavam mais. Vejam só. Tia mostrou pra vocês todas as casinhas, não foi? Te entendo, moça. Batizado com arminha de água, algumas máscaras eram bem especiais. E como esquecer a moda de fazer live? Face da terra, envia teu espírito. E mesmo com live, algumas atividades não pararam. Alô? E por fim... Realmente ratifica o teor das demais provas. Faz essa carinha de filha da p***. Vai, então, tá, já. Registro ainda que apesar das alegações... 2026
vez vai ser insano. 2025 acabou de começar, mas já tem gente querendo que ele termine. O motivo? Primeiro, a gente vai ter o lançamento do tão aguardado Shrek 5. E logo depois dele vai sair um filme do burro. Também vai ter Era do Gelo 6 e Toy Story 5. Em abril vai lançar também o novo filme do Mario. Além de Vingadores, Juízo Final e Pânico 7. Não dá pra esquecer da Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos, além das Olimpíadas de Inverno e as eleições no Brasil. Apesar de não ter nenhum eclipse solar em 2025, a gente vai ter um no dia 12 de agosto de 2026. E se você quer se sentir velho, vai fazer 10 anos que 2016 aconteceu. 2027 vai ser insano. 2026 acabou de começar, mas já tem muita gente querendo que ele acabe. O motivo? Vai ter o lançamento de Minecraft 2, Frozen 3 e os Simpsons 2. Fora isso, em 2027 os astronautas vão voltar pra Lua. E a última vez que isso aconteceu foi em 1972. E no dia 2 de agosto vai ter um eclipse solar que vai deixar a Terra no escuro por um dia. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Em 2014, uma empresa criou o preto mais preto do mundo chamado Vanta Black. Só que um artista chamado Anish Kapoor comprou ela e só ele pode usar. Um cara ficou muito puto com isso e criou o rosa mais rosa do mundo. E ele pode ser usado por todas as pessoas, menos o Anish Kapoor. Esse cara pintou sua casa inteira com canetinha. Ele começou o projeto em 2020 e usou 900 litros de tinta branca para transformar as paredes em telas. E esse processo demorou 6 meses. O projeto começou no quarto e cada cômodo tem um tema. A cozinha, por exemplo, é cheia de desenhos de comida. Ele teve essa ideia quando pintou o quarto dele na casa dos pais. E teve o sonho de ter uma casa inteirinha assim. No total, ele usou 2.296 canetinhas pretas. E depois de 2 anos pintando, o resultado foi uma casa inteira desenhada. E além da casa, ele já fez um carro, cabine telefônica, um ônibus, uma roupa de astronauta e tudo mais que você possa imaginar. Você moraria numa casa assim? Essa é a chaleira mais perigosa do mundo. No século XIV, criaram essa chaleira que por fora parecia normal, mas que por dentro tinha 2 espaços separados. Assim, dava pra colocar 2 líquidos diferentes nela. O segredo fica nesses 2 buracos. Se você tampar eles, não sai líquido nenhum de um dos espaços. Mas se você não tampar, saíam os 2 líquidos juntos. Por isso, dava pra servir chá pra você e uma misturinha mortal pro seu inimigo. Que absurdo! Essa criança tá vendendo cerveja! Os policiais foram até a casa dele, porque os vizinhos ficaram revoltados quando viram que ele tava com essa placa dizendo cerveja gelada. Mas quando os policiais chegaram lá, descobriram que o menino na verdade era um gênio. Porque se você olhasse bem de perto, tinha a palavra root, escrita bem pequena antes da palavra beer. E root beer é um refrigerante muito famoso nos Estados Unidos, que não tem nada de álcool. Essa é a cidade mais fria do mundo. E esse é um menino de 11 anos se arrumando pra ir pra escola lá. Esse é um dia mais quente e tá fazendo menos 47 graus. Ele coloca várias camadas de roupa extremamente grossas e botas feitas pra neve, pra que ele consiga andar até o ponto de ônibus, porque mora a 40 minutos da escola. Ele precisa caminhar só 200 metros, porque por causa do frio tem bastante ônibus no lugar. Só que ele só pode esperar o ônibus por alguns minutos. E se ele tiver muito atrasado, vai ter que voltar pra casa e faltar da aula, porque senão ele vai congelar. E nesse dia, o ônibus que tem aquecimento chegou na hora. Ele chega na escola e tem aula das 8 da manhã até a 1 da tarde. 6 dias por semana. Mas quando a temperatura chega a menos 50 ou menos, as escolas fecham e ninguém tem aula, porque senão as pessoas congelam e morrem. A comida dos comerciais é uma mentira. O queijo derretido delicioso que você vê muitas vezes é um slime e fica bonito nos vídeos, mas não é comestível. Pra não perder tempo cozinhando as comidas, eles passam spray bronzeador pra que tudo pareça que acabou de sair do forno. Vários comerciais queimam algodão e colocam ele atrás da comida, pra parecer que o prato tá quente. Os bolos lindos e fofos podem ter papelão dentro. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. E pra comidas que já estão velhas e até vencidas parecerem mais frescas, eles passam verniz de madeira. E na hora ela fica parecendo menos seca e mais apetitosa. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é na verdade um pedação de borracha. Os hambúrgueres que parecem super suculentos são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura
textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. Coisas que mostram que a Coreia é outro mundo. Alguns banheiros públicos de lá são transparentes, mas com um vidro que fica opaco quando você entra e te dá privacidade. Uma biblioteca pública no meio do metrô, lugares que vendem batata frita ou comidas oleosas dão esse protetor de dedo pra que você não suje a mão. Alguns trens e ônibus têm suporte pra você assistir filmes ou vídeos no celular. Lá existem máquinas de venda de flores e de meias. Muitos banheiros têm esse sistema que te mostra quais cabines estão livres antes mesmo de você entrar. Dá pra comprar um café com a sua foto impressa, algodão doce de patinho, vagas de estacionamento reservadas pra mulheres, que são mais largas que o normal e mais próximas da entrada. Alguns ônibus têm travesseiros pra você deitar a cabeça e descansar até chegar no destino. E lá eles têm melancias quadradas, que são feitas colocando uma melancia bebê dentro de uma caixa, que cresce nesse formato. A diferença entre coisas que você nunca soube a diferença. Você chamou isso de jacaré a vida inteira, mas não é. O jacaré tem formato de U e o crocodilo em formato de V. A onça pintada tem pintas grandes com uma bolinha no meio. Já o leopardo tem pintas menores sem a bolinha. E a chita só tem bolinhas. A picada de mosquito normalmente é uma bolinha que coça muito. Já a de abelha dói e tem um pontinho no meio bem visível. A de aranha normalmente são 2 pontinhos. E a de cobra... você vai saber. Por fim, a foca faz cara de quem vai te pedir alguma coisa. E o leão marinho te julga. A Disney foi longe demais. Em Ratatouille aparece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney, a física é... essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força, porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Nessa cidade, a água escorre pra cima e bolas rolam pro lado errado. Parece mágica, mas é uma ilusão de ótica. E o seu cérebro acabou de cair nela. A cidade inteira foi construída numa ladeira. Inclusive as casas, que ao invés de serem retas, são tortas. E como a linha do horizonte não é reta, o seu cérebro buga e os seus olhos mentem pra você. Olha pra esses 2 círculos com atenção e me responde: qual dos 2 tá se movendo? Da esquerda ou da direita? Provavelmente você respondeu os 2. Mas se você colocar o dedo em cima das setas, vai notar que na verdade os 2 estão parados. O seu cérebro foi convencido a acreditar que eles estavam se movendo por causa das cores girando e por causa das setas. Mas na verdade isso é só uma ilusão. Se inscreve se funcionou pra você. Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam o vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet.
Essa invenção prova que o Japão tem 2050. Eles estão gerando eletricidade só com pessoas andando. Em Tóquio, uma das cidades mais cheias do mundo, instalaram calçadas especiais que capturam a energia de cada passo. E toda vez que alguém pisa nela, ela converte essa energia cinética para eletricidade. E uma parte da energia da cidade está sendo gerada pelos pedestres. E um único passo é suficiente para acender 10 lâmpadas por 20 segundos. Essa janela não precisa de cortina, porque ela é cheia de areia. E se você gira em 360, essa areia começa a cair e cobre perfeitamente o vidro da janela, dando privacidade pra você e te protegendo do sol sem precisar fechar a cortina. E ela também é bem satisfatória porque vai fechando devagarzinho. Quantos milhões será que custa? Essa é a maior banana do mundo. Ela pode chegar a ter 45 centímetros e ter a grossura de um braço. Começou uma, deixa uma pessoa alimentada pro dia inteiro e dizem que o gosto dela é meio ruim. A sua mão parece de bebê comparada com a desse cara. Isso aqui não é um mini hambúrguer, uma latinha de refri normal, tá? Ele abre melancias com o dedo. A aliança dele serve de coleira pro meu cachorro. Mas o mais bizarro é comparar com a sua mão. Coloca o seu polegar na tela, porque durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras off? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele. E pra isso, precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Essa é a melhor escola do mundo. Lá não tem provas e nem tarefa de casa. Você pode usar o celular e o computador a hora que quiser. E também escolhe quando vai pra aula. Essa escola se chama Agora. E um dia normal lá é assim. Os alunos chegam e conversam entre si pra decidir o que querem fazer no dia. Depois eles partem pra um projeto manual, relacionado ao tema que escolheram. E depois do almoço eles podem dormir ou meditar em cápsulas. E eles até podem customizar a decoração da escola. Esses alunos, por exemplo, usaram um carro antigo. Mas a melhor parte é que os alunos podem escolher que horas as aulas começam e que horas eles voltam pra casa. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a mulher mais baixa do mundo. Ela tem mais de 30 anos, mas tem só 63 centímetros de altura. Pra ela, coisas simples como subir escadas ou comer pizza podem ser bem difíceis. E até roupas de bebê ficam largas nela. Mas também tem algumas vantagens, como sempre entrar de graça em parques de diversão e comer sempre do cardápio infantil. E além de mulher mais baixa, ela tem o recorde mundial de menor mão, menor pé e menor peso. E essa é ela comparada ao sapato do homem mais alto do mundo. Essa é a nova música mais curta do mundo. Essa menina quer quebrar o recorde que era dessa música. Então ela bateu palma, tocou o ukulele e cantou o mais rápido que conseguiu. E o resultado foi esse. Qual a música mais famosa do mundo? Alguma que todas as pessoas da Terra conhecem. Eu achei que poderia ser essa. Ou essa. Faria sentido. Mas não, de acordo com o Google, é essa aqui. Você conhece? Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, nesses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais silenciosa do mundo. Ela chama 4 minutos e 33 segundos. E é literalmente 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Literalmente, sem nenhum instrumento. Nesse filme, precisavam usar a foto de uma menina muito feia. Mas tinha um problema. Acharam muita maldade contratar uma atriz só pra chamar ela de feia no filme. E enquanto eles discutiam o problema, o filho do diretor teve uma ideia genial. Ele iria se vestir de mulher, usar uma peruca e fazer careta pra ficar feio. E assim, não chatearam ninguém. Os ursinhos não aceitam ele e começaram a atacar. Os verdes chegaram pra ajudar. E agora estão planejando um ataque contra os laranjas. Chegou o dia do ataque. Ele começou. Meu Deus, é uma guerra. E os policiais chegaram. Todos eles foram presos, mas eles dois conseguiram escapar. Liberdade! Eles estão se beijando. Quê? A origem do som de memes. Esse gato que fala ficou extremamente famoso. O vídeo original é só o gato miando, mas o som de confusão veio de um episódio de House. Você provavelmente já ouviu esse som aqui. Uau! E ele surgiu de um jogo dos anos 80 chamado Paródios e toca quando você derrota um dos chefões. Esse som ficou famoso nas redes sociais. E muita gente acha que ele surgiu na época do Vine, mas ele surgiu de um pacote de sons pra edição de vídeo, postado em 2014. Por fim, esse som de desenho animado é bem famoso.
surgiu de Scooby-Doo quando Scooby corria. Eles planejaram a pegadinha perfeita pra professora. Os dois amigos queriam ficar iguais, pra professora não saber quem era quem. E pra isso, decidiram raspar o cabelo pra ficarem idênticos. Foi difícil convencer os pais, mas depois de pedir muito, eles aceitaram. E na segunda-feira, os dois meninos apareceram assim. Essa é a nova pessoa mais baixa do mundo. O recorde antes era de Chandra Danji, que tinha 54 centímetros. Mas ele infelizmente faleceu em 2015 e o recorde foi pra esse cara, Edward Hernandes, que tem 70 centímetros. Mas aparentemente isso é alto demais, porque descobriram que esse homem de 20 anos é muito mais baixo. E ele ganhou o recorde com 65 centímetros. Qual a pessoa mais sortuda da Terra? Esse é o Frank Selak. Aos 30 anos, o trem que ele tava descarrilhou e caiu no rio. 17 passageiros se afogaram, mas ele sobreviveu com só um braço quebrado. Um ano depois, na sua primeira viagem de avião, ele foi arremessado pra fora da porta, mas caiu num palheiro e não se machucou. 3 anos depois, o ônibus que ele tava caiu num rio, mas ele sobreviveu. E em 1970, o carro dele pegou fogo 2 vezes e ele não se machucou. E depois de tudo isso, em 2003, ele ganhou $1 milhão na loteria. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Essa é a pior escola do mundo. Em 2020, já fazia 7 anos que esse garoto tinha se formado na escola. Mas do nada, ele recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele achou estranho, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos antes, ela tinha errado o cálculo da sua nota final. E que, na verdade, ele não tinha passado de ano. E disse que eles cancelaram o diploma dele. A parte mais engraçada é que ele já era formado na faculdade e trabalhava como chefe de uma das maiores empresas do país. No fim, ele processou a escola e eles tiveram que pagar $10 mil pra ele. Essa é a pior lição de casa da história. Em 2022, um professor chinês queria ensinar os seus alunos a contar. E pra isso, pediu que os alunos contassem 10 mil grãos de arroz. E eles tiveram que fazer pra não reprovar. Isso levou semanas. E quando finalmente todo mundo conseguiu entregar a lição, todo mundo tinha contado errado e precisou fazer de novo. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Essa é a pior mãe do mundo. Toda noite, às 9 horas, a mãe desse menino desligava o roteador da tomada e anunciava que o Wi-Fi do dia tinha acabado. Não importava se você precisava da internet pra alguma coisa, ela desligaria 9 em ponto. Numa noite, o menino tava quase terminando um trabalho que precisava entregar naquele dia e o relógio marcava 8h59. Às 9 em ponto, ela desligou. O menino pediu pra ela deixar só mais 10 minutos, mas a mãe disse que não. Ele ficou desesperado porque sabia que se não entregasse o trabalho, ele repetiria de ano. Meia-noite chegou e ele não entregou. No dia seguinte, ele tentou explicar pro professor. Disse que a sua mãe tinha essa regra e que ele precisava de só mais um dia pra poder entregar o trabalho. E o professor aceitou e ele tirou 10. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização.
informação. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a piscina mais funda do mundo. Ela tem 60 metros de profundidade, mas dentro dela tem uma cidade submersa com várias salas secretas. Lá tem ruas, apartamentos, supermercado, uma BMW, um tabuleiro de xadrez, Lego, um fliperama, que eu acho que não funciona, bilhar, pebolim e uma quadra de basquete. Ela é tão profunda que daria pra mergulhar um prédio de 20 andares nela. Você nadaria aí? Existe uma playlist no Spotify chamada Meu Pedido do McDonald's, que é: olá, eu quero um Big Mac sem picles, ketchup extra, batatas fritas pequenas e também uma Sprite. Maior que a vida é isso. Obrigado. Genial! A primeira coisa que você olha em alguém é o sorriso. E eu sei disso porque você provavelmente não percebeu que esse cara tá sem sobrancelha. Essa mulher é fofoqueira profissional. Ela percebeu que todo mundo do bairro ia até ela pra saber da vida dos outros. E aí ela teve a ideia genial de vender as informações. Fofocas mais simples custam R$6. E as mais cabeludas podem custar até 1.000. Além de vender informações, ela também recebe dinheiro pra não contar as fofocas. E isso deu tão certo que ela já comprou 2 casas. Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Essa é a prova mais difícil do mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família. E comemoram desse jeito. A regra dos 5 segundos é real. Quem nunca derrubou comida no chão e comeu mesmo assim? Porque tinha ficado menos de 5 segundos. Mas será que isso é real? Pra testar, derrubaram um potinho no chão por menos de 5 segundos e outro por pouco mais. Depois, testaram a quantidade de bactérias que cresceu em cada um. E realmente, o pote que ficou mais de 5 segundos tinha mais bactérias. Mas o de 0 segundos também tinha. O que significa que mesmo que fique menos de 5 segundos, a sua comida ainda assim tá bem nojenta, suja e cheia de bactérias. Se você botar essa senha no seu celular, ninguém nunca mais vai conseguir entrar. Porque se perguntarem qual é, você pode responder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa tatuagem é genial, porque se você não tem miopia, vai ver ela toda borrada e duplicada. Mas se você usa óculos, tira ele pra ver. Você vai enxergar ela completamente normal. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta pra decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. O McDonald's tentou humilhar essa empresa, mas acabou sendo humilhado. Ele escreveu na sua placa: "E aí, sorveteria, quer fazer uma guerra de placas?" E o restaurante vizinho respondeu na sua placa, dizendo: "Eu até queria, mas eu tô ocupado fazendo sorvete." Só que eles retrucaram, dizendo: "Que fofo, mas o nosso sorvete se faz sozinho." E a resposta foi: "Nossa, quer dizer que a sua máquina tá funcionando? Que surpresa!" Mas aí, um funcionário da sorveteria entrou escondido no McDonald's pra mudar a placa deles, pra "entre aqui pra pegar diabetes." Ele pintou por cima das pichações e o pichador ficou puto. Escreveu vermelho onde o cara ia pintar. E ele realmente pintou. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho fora da pintura? Aí ele só lavou. Então aqui você vai lavar e aqui vai ser vermelho. Mas ele só pintou isso aqui. Plot, ele cansou e pintou. Aí ele pichou do outro lado pra ver o que acontecia. E ele pintou o prédio todo. Esse menino se vingou do jeito mais insano possível. Em 1946, um menino de 13 anos estava voltando da escola, quando encontrou o seu cachorro morto na calçada. Alguém tinha dado cacos de vidro pra ele comer. E ele sabia que o seu vizinho, Charles Hazard, odiava seu cachorro e sempre ameaçava ele. E ele tinha certeza que o homem era culpado.
Esse ano era ano de eleição e o seu vizinho era um dos candidatos. Por isso, o menino pegou o carro dos seus pais e ofereceu carona pra todas as pessoas do bairro irem votar. Só que no caminho ele dizia: não quero influenciar seu voto. Mas o Charles Hazard matou o meu cachorro. Ele levou 96 pessoas pra votar no total. E o Charles perdeu a eleição por só 16 votos. O Charlie então foi até a casa dele e disse: talvez você devesse parar de envenenar cachorros. Vozes de personagens que você nunca ouviu. O Tom e Jerry nunca falam, tirando no seu filme de 1992. E a voz deles é assim: eu sou o Tom. Eu sou o Jerry. Você fala! Parecido com o Gary de Bob Esponja, que falou uma vez durante um sonho. Será que viu... Bob Esponja? Gary? Como você ousa invadir a santidade dos meus sonhos? Gary, você sabe falar! O Mr. Bean é famoso por fazer filmes engraçados, mas que ele nunca fala. E por isso muita gente nunca ouviu a sua voz, que é assim. So we came up with the name of Mr. Bean. A Maggie de Simpsons nunca fala, porque é um bebê. Mas acredite ou não, ela já falou uma palavra. Do episódio Primeira Palavra da Lisa. Por fim, o Ferb de Phineas e Ferb fala pouquíssimas vezes. E muita gente nunca ouviu a sua voz, que é assim. Ainda vai chegar o dia em que a gente vai desistir de buscas infrutíferas depois de apenas 11 minutos. Mas esse dia não é hoje. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto. E por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Esse youtuber tava sem ideia e postou o vídeo Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu a Acabou Meu Conteúdo. E reagiu ao react de Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu ao react do react de Acabou Meu Conteúdo. Então reagiu ao react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. Depois reagiu ao react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí acabou o conteúdo. Acidentes que mudaram o mundo. Em 1956, uma empresa que vendia pasta pra limpar paredes ia falir, porque não vendiam nada. Até eles perceberem que crianças adoravam brincar com essa pasta. E assim surgiu a empresa Play-Doh. Um homem tava tentando criar uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, acabou criando uma cola que não colava nada. E assim surgiu o Post-it. Um cientista tava trabalhando com tecnologia de radar, quando percebeu que o chocolate que tava no seu bolso tinha derretido. E ele tinha acabado de inventar o micro-ondas. Em 1928, um cientista deixou um potinho cheio de bactérias pra fora sem querer. E quando ele voltou, percebeu que um tipo de bolor tava matando as bactérias. Esse fungo chamava Penicillium notatum. E assim surgiu a penicilina, o primeiro antibiótico. Por fim, em 1943, um engenheiro deixou uma mola cair escada abaixo. E assim criou aquela mola de brinquedo que você provavelmente brincou quando era criança. Atores dando spoiler dos seus filmes. O Tom Holland uma vez recebeu um pacote da Marvel e achou que seria uma boa ideia abrir em live. Na caixa tinha um pôster com o nome do filme que ainda não tinha sido revelado. E ele mostrou tudo em detalhes. E só depois ele leu a carta que dizia que aquilo era confidencial e não devia ser mostrado. Ops! Mark Ruffalo, que faz o Hulk, também sem querer revelou o final de Guerra Infinita numa entrevista. Everybody dies. Not everybody. Mas o Tom Holland realmente leva o prêmio, porque ele não consegue ficar de boca fechada. It's like Spider-Man's in space, so I didn't finish it, but I found out it was real. Okay. Atores que quase morreram fazendo filmes. O Jim Caviezel tava fazendo Jesus num filme chamado A Paixão de Cristo. E no último dia de filmagem, ele tava em cima de uma montanha fazendo um discurso. Pra essa cena, eles precisavam de um céu nublado e chuvoso. Só que essa chuvinha virou uma tempestade. E simplesmente caiu um raio no ator. Ele quase morreu, mas essa nem é a pior parte. Porque ele quase morreu em vários outros momentos da filmagem também. Deslocou um ombro enquanto carregava uma cruz, ficou com uma hipotermia por ficar quase pelado na chuva fria, pegou pneumonia e foi chicoteado de verdade em várias cenas. Propagandas que deram muito errado. A Coca-Cola fez uma parceria pra colocar figurinhas da Copa na sua garrafa. Só que decidiram colocar as figurinhas atrás do rótulo. Isso fez os mercados perderem muito dinheiro, porque as pessoas começaram a rasgar esses rótulos e roubar a figurinha sem comprar a bebida. Esse é o seu lembrete que você não tá com essas coisas. Agradeça. Nariz entupido. A gente só percebe o quanto é bom respirar
respirar quando não tá respirando. Dor de garganta. A gente só dá valor pra engolir as coisas quando parece que tem arame farpado na sua garganta. Aquela espinha embaixo do nariz que dói pra cacete, mas que também não dá pra estourar. Afta. Agradeça se você não tá com nenhuma, porque elas duram semanas. Caganeira, por motivos óbvios. Alergias mais raras do mundo. Essa menina é alérgica à água. Isso faz ela não conseguir ir na piscina, transpirar e até tomar banho sem ter uma reação extremamente forte. Parecido com essa menina que tem alergia ao sol. Ela não pode ir na praia nem sair na rua sem sentir muita dor na pele. Por isso, ela precisa esperar o sol se pôr pra sair de casa e fazer suas atividades diárias. A Yvonne Simone é alérgica a dinheiro. Em 2010, ela foi fazer compras e voltou com o corpo todo coçando. E descobriu que era alérgica às tintas usadas nas notas de dinheiro. E hoje em dia só usa o cartão. Por fim, esse labrador foi resgatado da rua. E os veterinários perceberam que ele estava perdendo pelo e com a pele inflamada, mesmo tendo o melhor tratamento possível. Foi aí que descobriram que ele era alérgico a humanos. Alergias mais bizarras do mundo. Essa menina é alérgica ao frio. Quando ela coloca um cubo de gelo no braço por só 2 minutos, ele incha e arde muito. E se ela passar muito frio, vai parar no hospital. Essa mulher é alérgica ao Wi-Fi. Ela diz que ficar perto dessas redes faz ela sentir coceira, dor na pele e até falta de ar. Então, todo mundo que mora com ela precisa usar fios pra usar a internet. Algumas pessoas têm alergia à vibração, que faz a pele ficar vermelha, coçando e ardida ao encostar em qualquer coisa que vibre ou se mexa muito, tipo um cortador de grama. Por fim, essa mulher ficou com um vergão enorme na testa e não conseguia descobrir o porquê, até ficar com a mesma coisa no pescoço e descobrir que era alérgica aos beijos do seu namorado. Novos animais descobertos em 2025. Esse aqui parece o peixe bolha, mas não confunda, ele é o peixe cabeça de bolha e ele foi encontrado no Peru. Lindo! Esse aqui é o Mustela mopbi. Ele foi achado na China e é uma das coisas mais fofas que eu já vi. Em Moçambique, descobriram uma nova espécie de tubarão e chamaram de tubarão guitarra por causa do formato. Se juntar com o peixe trombeta, vira uma banda. Lince ibérico com leucismo. Não é necessariamente um bicho novo, mas é a primeira vez que acham esse bicho com essa condição genética, que faz ele ficar com o pelo branquinho. Animais entendendo humanos. Ele foi ameaçado e sabe disso. Esqueci a salsicha. Não vai ter jeito. Esse aqui sabe seguir instruções. Faz o pombo. Faz. Como saber se seu cachorro tá dormindo? Tá dormindo? Levanta a patinha assim sim. Essa aqui não só entendeu, como respondeu. Eu vou tomar banho. Tá bom? Até indireta ele entendeu. Am I walking you or you walking me? Oh, I'm walking you, okay. Mas esse cara passou dos limites. Hey, your mom looks like a dog. Animais falando português. Perguntaram pra esse cachorro o que ele queria. E ele respondeu... Já esse gato tava tomando banho e ficou extremamente magoado com isso. Magoou mesmo. Outro também quis deixar bem claro o que tava sentindo. É bom tomar banho? É ruim. Esse gato ficou extremamente impressionado. Esse é uma vaca. E os corvos que não só falam, mas também têm voz de filme de terror. Olá. Olá. E por fim, esse gato reflete o nosso sentimento sobre a vida. Animais falando português. Ela avisou pro cachorro que ia tomar banho e ele respondeu... Tá bom? A dona dele perguntou se ele era um gato e ele não curtiu. Gatinho. Essa gata tem muita opinião. Fique em pé. Tá folgado. Bela, quer ver minha nova compra? Ela só ia ganhar comida se falasse eu te amo. Como? Eu amo, né, meu amor? Tudo por um docinho. Esse gato tava tomando banho, mas ficou magoado. Magoou. E por fim... Bom dia. Tudo bom com você? Animais falando português. Mandaram esse cachorro ir pra fora e ele respondeu... Esse cachorro que tá muito bravo. Parece que ele falou caralho, caralho, caralho. Esse gatinho fez as suas necessidades em um lugar um pouco incomum. Eu amo esse vídeo. Já esse cara falou que só ia beber se o cachorro falasse Osvaldo. Pronto, vou ter que beber. E eu sabia que os papagaios falavam, mas não que eles eram tão birrentos. Quem mandou tu ir aí pra fora? Peraí. E os gatos também, quando não querem fazer algo. Esse cachorro fez uma declaração de amor pra sua dona. I love you.
E por fim, esse cachorro ronca que nem os desenhos animados. Animais falando português. Perguntou o que ela queria e ela respondeu: O que você quer, carinho? Esse gato segue instruções muito bem. Falou mal. Fala, mamãe. Esse papagaio mandando o repórter calar a boca. Se vocês souberem de alguma situação de maltratos a animais como este aqui, denuncie. Ligue para o número 3677. Cala a boca, o papagaio tá me atrapalhando. Cala a boca, o repórter aqui é eu. Cala a boca. Cala a boca. Vamos lá. Esse porco super atento. Deu. O gato tentou sair de casa e ficou muito triste que não conseguiu. Não tem como passar, bebê. Já era. Não adianta chorar. E esse aqui sabe o que quer comer. Animais agindo que nem pessoas. Essa gaivota gargalhou quando viu esse cara caindo. O dono e o bichinho se assustando do mesmo jeito. E esse esquilo que até colocou a mão no coração. O jeito que esse cachorro tá sentado no colo da dona. Essa marmota gritando que tem a voz de uma pessoa. Esse cachorro louco pra fazer academia com o dono. E esse aqui que anda em duas pernas. Enquanto esse fica em pé pra pedir comida. Esse cachorro falando o próprio nome. Luna. E por fim, esse cachorro que anda de skate melhor que muita gente. Animais mestres da camuflagem. Imagina pegar a mochila pra ir pra escola e ver isso aqui. Credo. Acredite ou não, nessa foto tem uma lagartixa. E eu levei alguns minutos pra achar. Essa mulher quase pisou no seu gato por não ver ele no chão. E nessa foto tem um felino gigante olhando pra você. Que bom que é só uma foto. Nessa, só 10% das pessoas conseguem achar o animal escondido. Mas esse aqui é o mais difícil. Você conseguiu achar o gato escondido? Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que pô, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Animais que parecem perigosos, mas não são. E o contrário. Tubarão-baleia é o maior peixe do mundo e tem uma boca enorme e assustadora. Mas só come plantas e peixes pequenininhos. Diabo espinhoso. Tem um nome e aparência horríveis, com todo respeito. Mas eles só comem formigas. Então só se preocupa se você for o esmilinguido. Joaninhas. Fofas, né? Elas são canibais. Apesar de preferirem comer outros insetos, se faltar comida, elas vão comer umas às outras. Lores. Ele é o bicho mais fofo que eu já vi, mas é o único primata venenoso do mundo. Apesar disso, ele só come insetos, então tá tudo certo. Animais que salvaram a vida de humanos. Não, esse pássaro não tá tentando comer o peixe. Ele, na verdade, só tá levando ele pra parte mais profunda do lago, pra que ele possa sobreviver. Essa mulher tava andando sozinha na rua e não percebeu que um homem tava seguindo ela pra roubar. Mas quando ele atacou, o cachorro literalmente salvou a vida dela. Esse cachorro parou na frente de um carro pra que essa senhora pudesse atravessar a rua com calma, respeito máximo. Ladrões viram esse homem sozinho na rua e resolveram assaltar ele. Só que ele conseguiu fugir porque o seu cachorro protegeu ele. E se não fosse o doguinho, provavelmente teriam alcançado o homem. Animais decidindo quanto tempo vão viver. Uns 80 anos, nem muito, nem pouco. Pra mim, uns 12 tá bom. 7 dias. Cara, você tá bem? 100 anos. E o que você vai fazer nesse lindo planeta nesse tanto de tempo? Nada, uai. 5.000 anos. Cara, isso é muito tempo. Você tem certeza? 15.000 anos. Vou pro meu livro. Aperta os seus olhos pra ver o que tá escondido nessa imagem. Se você ainda não tá vendo, aperta um pouco mais, porque vai valer a pena quando... você... Na China, os Ubers começaram a colocar fotos de fantasmas no perfil para as pessoas cancelarem por medo e eles ficarem com o dinheiro. Até que o Uber descobriu e baniu eles. Mas imagina o cagaço de quem teve que pegar esses Uber às 3 da manhã. E se o seu computador pergunta, você é um robô? Não para você provar que é humano, e sim porque eles estão procurando a família perdida deles. Triste.
Você vai morrer em 12 dias. Foi o que esse cara comentou num vídeo. Só que depois disso, ele começou uma contagem regressiva no seu perfil. E ninguém tava entendendo o que ia acontecer quando terminasse. As pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Algumas fizeram memes, mas outras fugiram do país. E quando finalmente chegou o dia, era uma contagem regressiva pro aniversário dele. As artes de rua mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio. Então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído. E pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros. Pra aparecer o filme Carros, viram que esse poste tava amassado e caído. E colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos. Uma vaquinha sendo abduzida. No Japão tem uma lei que impede que empresas mintam sobre a forma, tamanho e aparência dos alimentos. Tudo tem que coincidir perfeitamente, incluindo o tamanho e formato exato de cada alimento. Caso contrário, eles podem ter problemas legais sérios. E por isso, todas as comparações de expectativas versus realidade lá são extremamente satisfatórias. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar, o tigrão do Ursinho Pooh, o Groot, genial, um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas, a vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Como são os memes antes da edição? O gato chorando, na real, não tava chorando. E ele é, originalmente, o gato narigudo. Já o gato tossindo é assim, ele tava só miando. O Elmo pegando fogo, originalmente, era um bolo de aniversário de criança. Esse meme é a mistura da cara do Mike Wazowski e do Sullivan nessa cena de Monstros S.A. Por fim, o Senhor Incrível traumatizado. Ele veio de um artista que simula como desenhos animados seriam se existissem. E aí foram piorando ele com o tempo. E pioraram muito. As mães mais incomuns. Thomas Beach foi o primeiro homem do mundo a engravidar. Ele é um homem transexual, então pode engravidar e dar à luz ao seu próprio filho biológico com a sua esposa. Valentina Vasiliev deu à luz a 69 filhos. Tem o recorde de maior número de filhos de uma só mulher. Jacida Lemberg deu à luz às suas próprias netas. A filha dela tinha um problema de saúde que impossibilitava a gestação, e por isso ela cedeu sua barriga. Wang Jun ficou grávida por 60 anos. Ela tem uma condição rara que fez o seu bebê permanecer no útero, mesmo depois de, infelizmente, falecer. Sofia Pedro deu à luz em uma árvore. Ela foi resgatada de helicóptero durante uma inundação em Moçambique e deu à luz ali mesmo. Merivune Rocha Moraes é mãe de um boneco. Ela se casou com um boneco em 2021 e recentemente diz ter dado à luz a um filho biológico dele, que surpreendentemente também é um boneco. As piores falhas de design. Um balão feito pra crianças. O que poderia dar errado? Colocaram o lugar de soprar aqui. A Ares, meia de gato. Ótima ideia, péssima execução. Esse banheiro que super dá pra usar. Esse escorregador. Esse óculos que era pra ser do ano novo de 2017, mas acabou virando 20.170 futurista. Ideia, não se preocupe, seja feliz. Resultado, não seja feliz, se preocupe. Quem foi? Quem? Infelizmente tem mais dessa merda. Saiu um vídeo longo. É só clicar. As tatuagens mais geniais. Um homem sofreu um acidente e perdeu o dedo do pé. E decidiu tatuar esta lápide em homenagem a ele. Já essa aqui separou seus 2 dedos que nasceram grudados. Essa menina assumiu a monocelha do melhor jeito possível. Tinha um acúmulo de pelo no braço e resolveu fazer isso aqui. Um homem tava cansado de cortar o cabelo toda hora. E por isso resolveu raspar a cabeça e tatuar uma cabeleira extremamente realista. Perdeu o braço, mas ainda assim queria fazer um joinha. Como lidar com uma cicatriz. Assim também é bem bom. Jordan, Homem-Aranha. Essa tatuagem é tão realista que o cara deve levar uns tapas de vez em quando de gente achando que realmente é uma aranha. Que nojo. Eu pedi pro ChatGPT refazer minha foto 100 vezes. No começo eu achei normal, tava parecendo eu com algumas mudanças. Mas pouco tempo depois ele começou a meter o louco e eu virei um avatar. Chat, quem que é essa pessoa? É sério. Quem ela é? Bem-vinda, Miliana Gafra. Atletas que foram pegos roubando. Sérgio Motsonen ficou em 9º lugar na maratona de Conrads e queria o seu prêmio. Só que quando os jurados assistiram o vídeo da corrida, perceberam uma coisa estranha. O Sérgio saía muitas vezes pra ir no banheiro e toda vez que voltava, sua pulseira tava numa mão diferente. E foi aí que descobriram que toda vez que ele saía da corrida, quem voltava era o seu irmão gêmeo. E enquanto um corria, o outro tava de bicicleta. Ele foi banido por 11 anos. Fernando Vicente era treinador de um time de basquete que ganhou as Paralimpíadas. A performance
performance deles foi tão boa que eles saíram no jornal. Só que os conhecidos do time estranharam ver os seus amigos que não tinham nenhuma deficiência nas Paralimpíadas. E assim descobriram que 10 dos 12 competidores não tinham deficiência. Rose Ruiz ganhou a maratona de Boston com uma técnica infalível. Ela pegou o metrô até a linha de chegada, correndo só 1 quilômetro dos 42 que a maratona tem e chegando em primeiro lugar. Essa vitória chamou muita atenção e fez as pessoas investigarem o que ela fez, com muita gente dizendo que nem viu ela na corrida. E ela foi banida. Atletas que foram pegos roubando. Em 2016, uma mulher belga ganhou uma competição de ciclismo na Europa. Mas quando ela passou todo mundo, a bicicleta parou de funcionar do nada. E foi aí que encontraram um motor escondido nela, que fazia ela andar muito mais rápido do que todo mundo. E aí ela foi banida de competir por 6 anos. Só eu que achei pouco tempo. Em 1983, o boxeador Luiz Resto ganhou contra Billy Collins Jr. Depois da luta, o pai do Billy foi até o Luiz pra agradecer e apertar a mão dele. Só que nesse momento ele sentiu uma coisa estranha na luva. Foi aí que eles descobriram que o Luiz tinha tirado o enchimento delas, pra que os socos ficassem muito mais fortes e machucassem o Billy de verdade. Ele foi banido pra sempre. Fred Lors bateu o recorde de maratonas em 1904, mas depois descobriram que ele pegou uma carona de carro, onde andou 17 dos 42 quilômetros. Só que aí, no ano seguinte, ele voltou e ganhou de verdade. Atores de filme de terror sem maquiagem. A freira dá muito medo nos filmes, mas sem maquiagem ela é assim, bem mais simpática. Já o Terrifier tem um sorriso tão bizarro que não dá pra saber como ele é, mas ele é normal e não sorri assim, graças a Deus. O Slenderman é muito alto e na vida real ele realmente tem 2 metros. Ele tem síndrome de Marfan, que faz ele ter braços e pernas muito longos. E por isso ele também fez vários outros personagens de filmes de terror. O Pennywise é bem bizarro e tem olhos bem assustadores, mas se você visse ele na rua não ia nem reconhecer. E por fim, o Fred Krueger sem a maquiagem tem o skincare um pouco mais em dia. Atores que usaram habilidades dos seus personagens na vida real. O Harrison Ford aprendeu a pilotar aviões pra um papel. Só que em 2015, o avião que ele tava começou a cair e usando as suas habilidades reais de pilotagem, ele conseguiu fazer um pouso de emergência e salvou sua vida. O Patrick Dempsey fez um médico em Grey's Anatomy. Mas um dia, quando tava na rua, viu um carro batido e dentro dele tinha um garoto preso. E assim como fazia na série, ele conseguiu resgatar o menino e levar ele pro hospital. Por fim, Yatsumoto Ihara era dublê do Power Ranger Verde e precisou aprender golpes e acrobacias reais. Só que usando essas habilidades, ele invadiu 43 casas no Japão pra roubar elas. E tá preso há mais de 10 anos. Atores saindo dos personagens. Em Stranger Things, o Vecna é bem assustador, mas quem tá por trás da maquiagem ainda é o Jim. E ele saindo do personagem é bem engraçado. Não! Yes. Não! Em The Boys, o Capitão Pátria derrubou uma porta, o que não tava no roteiro. E a reação dele foi bem engraçada. Are you supposed to do that? Sorry. Broke the door, man. I'm sorry. Em Wandinha, a Jenna Ortega sem querer jogou uma lanterna na Emma Myers. Oh, sorry. Did I hit you in the face right now? Hold on. Are you okay? Ela saindo do personagem é bem fofa. Por fim, em The Office, o Kevin cai de uma cadeira quando tá tentando sentar. E a reação dele depois de cair... Don't you even keep that in there. Oh my God. Atrasos que mudaram o mundo. Um estudante chamado George acordou atrasado pra ir pra aula em 1939. E quando chegou na escola, todo mundo já tinha ido embora. Ele anotou as contas que estavam na lousa porque pensou que era tarefa e foi embora pra casa. Ele então resolveu essas contas em casa e trouxe os resultados na semana seguinte. Mas quando entregou a tarefa, o professor ficou em choque. Porque sem saber, o George tinha acabado de resolver as 2 contas mais famosas da estatística, que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E se ele tivesse chegado na hora, a gente não teria essas respostas até hoje. Atrasos que mudaram o mundo. Em 2001, Michael Lomonaco tava indo pro trabalho quando seu óculos quebrou. Por isso, ele teve que passar numa ótica e atrasou 45 minutos pro trabalho. Trabalho esse que ficava no topo das Torres Gêmeas. E esse atraso salvou sua vida, porque isso aconteceu no dia 11 de setembro. No mesmo dia, outro homem tinha uma reunião muito importante em uma das torres. Só que a sua mãe ligou pra ele na noite anterior e eles ficaram conversando até tarde. O que fez ele acordar tarde demais pra reunião, tendo que faltar. E esse homem era o Michael Jackson. Em 1912, Milton Hershey tinha uma passagem de primeira classe pra entrar num navio de luxo. Mas a reunião que ele tava durou um pouco demais, fazendo ele perder o barco. Por isso, ele teve que pegar o próximo, que só saía no dia seguinte. O barco que ele perdeu era o Titanic. E esse cara foi quem inventou o chocolate Hershey's. Atrasos que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher tava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já tava sendo enterrada. Ela implorou pra que eles abrissem o caixão pra ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram o caixão pra ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais
apenas 47 anos depois disso. Hoje eu descobri que bebês conseguem dormir nas posições mais esquisitas. Olha o jeito que esses pais encontraram a filha. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Essa com certeza vai virar uma bailarina. Como que dorme bem nessa posição a ponto de roncar? Esse aqui parece um camarão. Medalha de ouro de ginástica nas Olimpíadas, com certeza. Bebês com os nomes mais insanos. Em 2014, esse casal não sabia que nome dar pra sua filha. Então tiveram uma ideia genial. Deixar a internet decidir. Você podia tanto sugerir quanto votar num nome. Em terceiro lugar ficou Megatron. Em segundo ficou Amélia, que dá a esperança que poderia ser um nome normal. Mas o nome escolhido foi Cuchulo, que é esse bicho aqui. Bebês com nomes extremamente insanos. Essa família decidiu que os nomes dos seus filhos só poderiam ter as letras A, L, E e X. Isso até funcionaria se eles tivessem 1 ou 2 filhos, mas eles tiveram 13. E os nomes são Alex, Axel, Shella, Lesha, Shael, Sheal, Exla, Leax, Shali, Elax, Axley, Laex e Lashi. Os piores banheiros. Um ótimo lugar pra fazer uma apresentação ou um cocô, você escolhe. Pelo menos nesse aqui não dá pra ver o seu rosto. Pra um casal que se ama. Pra um casal que se ama um pouco demais. Essa pessoa que pelo menos economiza tempo cagando e tomando banho ao mesmo tempo. Não sei se já te contaram, mas se tiver buraco na sua privada, as coisas vão vazar. O aluguel desse lugar é 5 mil reais em São Paulo. Literalmente um trono. Imagina ter que fazer xixi de noite e subir degraus pra isso. Por fim, esse banheiro num bar no Japão, que tem um sensor que aproxima esse rosto de você quando você senta na privada, até finalmente beijar os seus joelhos enquanto canta essa música. Nomes proibidos em outros países. Na Alemanha é ilegal chamar Elvis, a menos que comprove com documentos que você é parente do cantor. Também é ilegal dar outro nome que começa com um H. Na Arábia Saudita é proibido chamar Linda, enquanto na Suécia o nome Metallica é proibido. Imagina ver um bebê e achar que ele tem cara de Metallica. Na Dinamarca é proibido chamar Batman, e na Malásia 007. Por fim, na Argentina é proibido chamar Mando Casas, porque podem te confundir com alguém que arma casas, tipo construção civil. Pedreiro mesmo. Baratas que arruinaram vidas. Em 2018, uma mulher indiana tinha acabado de casar, quando achou uma barata na sua casa. Só que ao invés de matar a barata, a mulher mudou de casa. E toda vez que uma barata nova aparecia, ela se mudava de novo. Em 3 anos, ela e o marido se mudaram 18 vezes. E a cada casa, novas baratas apareciam. E recentemente, o seu marido pediu divórcio. Em 2019, uma mulher de Taiwan matou uma barata em casa e resolveu tacar fogo nela. Só que na hora de jogar a barata pela privada, o fogo reagiu com os químicos que ela tinha colocado na água. E a privada explodiu. Por sorte, ela não se machucou. E essa é a prova que barata é o bicho mais maldito que tem. Bebês com 1000 de QI. Ele já tava com os braços cansados de segurar a mamadeira e achou um jeito bem mais fácil. Esse bebê descobriu um jeito de subir sozinho na cadeira de balanço. Gênio. O pai dela tentou girar a garrafa, mas falhou. E o bebê resolveu tentar. E conseguiu de primeira. A cara dela. O seu cachorro tava há um tempo preso pra fora, até que o bebê descobriu como abrir as venezianas pra ele conseguir entrar. Esse menino dirige melhor que eu. Como ele aprendeu a fazer baliza? Bebês com os nomes mais insanos. Esse é o primeiro bebê que não tem nenhuma letra no RG. Os pais queriam um nome único e tiveram a ideia perfeita: dar um emoji de nome. E assim nasceu o emoji de coração, emoji de coração, emoji de coração. Os pais não conseguiam escolher entre o nome que a mãe queria dar e que o pai queria dar. E quando ela nasceu, deixaram a própria recém-nascida escolher o nome. Botaram uma roleta na mão do bebê. Amiga, que unha linda! E depois de momentos de tensão, decidiram que ela ia chamar Min. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o Ano Novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7, do 8 do 9. Bebês que nasceram no dia perfeito. Bárbara Sopper teve um bebê no dia 8 do 8 de 2008, outro em 9 do 9 de 2009 e outro 10 do 10 de 2010. Mas, infelizmente, em novembro de 2011, eles resolveram não ter outro filho. Em 2019, nos Estados Unidos, uma menina nasceu no dia 11 de julho. E pra eles é 7 e 11. Só que o bebê também nasceu às 7 horas e 11 minutos. E pesava 7,11 libras. E
uma loja chamada 7-Eleven ficou muito feliz com isso e deu $7.111 pra ela, além de vários presentes temáticos. Em 2022, um bebê nasceu no dia 2 de fevereiro, que é 2/2 de 2022, 2/22. E ela também pesava 222 onças e nasceu no quarto número 2 do hospital. Bebês que nasceram no dia perfeito. No dia 18 de agosto de 2023, esse casal deu à luz a um bebezinho. Só que esse dia também era aniversário da mãe e do pai. E a chance disso acontecer é uma em 133 mil. No dia 1 de janeiro de 2026, à 00:20, nasceu o primeiro bebê do ano, chamado Miguel, no Rio de Janeiro. Só que na mesma hora, outra bebê chamada Ayla nasceu no mesmo hospital. E agora ninguém sabe exatamente qual dos dois foi o primeiro. Um casal tava há 5 anos tentando ter filho e no final de 2025 conseguiram. Finalmente, no dia 6 de janeiro, às 7 da manhã, a criança nasceu. E eles queriam um nome único que mostrasse o quanto essa criança era especial. E chamaram ela de 6-7. Erros de filmes melhores que os próprios filmes. Na cena de Dia da Independência, em que Will Smith tá carregando um alien, ele fala isso aqui. And what the hell is that smell? Isso, na verdade, era o ator reclamando do cheiro insuportável que tava no estúdio, por causa do material que eles usaram pro cenário. O Peter Parker é dos Estados Unidos, mas o Tom Holland é britânico. E em alguns momentos, o sotaque real dele acaba aparecendo. Like a grandmother. Oh my God, that's so English. Yeah, like a grandmother. Like a grandmother, darling. Em Doutor Estranho, tem uma cena em que ele precisa pegar o bastão sem olhar. E pra dar certo, ele precisou fazer essa cena muitas vezes. And we are all the better for it. And we are all better for it. Damn it, I'm not that cool. Por fim, nos bastidores, os super-heróis são bem mais desastrados. Hoje eu descobri que gatos podem precisar de óculos e que cachorros podem precisar usar aparelho pra arrumar os dentes. Esse é o antes e esse é o depois. Alguns bichinhos precisam de bombinha pra asma. O meu gato me dá asma, imagina se ele tivesse asma. Escova de dente pra cachorro. O dente do bicho mais branco que o meu. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas... E esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas. E essa fobia se chama microfobia. E pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Tempinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm.